Olá, boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero com alegria desejar a paz àqueles que são da nossa comunidade, também desejar a paz do Senhor àqueles que nos assistem, que nos veem, que nos ouvem nesse instante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma saudação bem nordestina, bem nossa, né? Quando alguém escutava no sertão, "Ô de casa", e agora que tem muita gente para responder, né? Às vezes o carteiro chegava em casa, não tinha ninguém para receber os ARs, e agora nós passamos alguns dias em casa, e eu fiquei pensando, aqui pouca gente bateu na nossa porta, né? Mas quando a gente morava no interiorzão aí, no sertãozão de meu Deus, a gente ouvia muito, "Ô de casa". E aí esse "ô de casa", muitas vezes você ouvia lá de dentro alguém dizer, "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado". Seja louvado o Senhor na sua vida e com muita alegria. Hoje um dia maravilhoso, maravilhoso que o Senhor fez para nós e nós devemos nos alegrar nele. Eu queria orar nesse instante, agradecendo ao Senhor, dizer que é uma oportunidade esse nosso culto online, porque eu posso chegar a lugares bem distantes, não é? Mas com saudade, e temos aí, talvez essa semana, algumas surpresas para os irmãos. Aguardem, fiquem aí pensando, o que será? Não é? E vão ter uma alegria essa semana, vão ter um contentamento, uma surpresinha boa, gostosa, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecer a Ele. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Nos colocamos nesse instante, Senhor, dizendo que a Tua doce presença é uma maravilha, Senhor. É algo que nos torna assim, Senhor, olhando para a Tua palavra e dizendo que é constrangedor esse amor com que Tu nos amas, Senhor. Porque somos compelidos, impelidos por Ele a amar também. Porque Deus é amor. Senhor, no nome de Jesus, Tu és bem-vindo, Senhor, aos nossos corações. Tu és bem-vindo, ó Senhor, na vida de cada um desses, Senhor Deus amado, que nesse instante se coloca diante, Senhor, deste aparelho que está aí, mas acima de tudo se coloca na Tua presença, porque, Senhor, é um domingo em que celebramos o Teu nome e bendizemos a Tua destra. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu já tens feito, mas acima de tudo por quem Tu és nas nossas vidas. Obrigada pela bênção da Tua presença, pela bênção, Senhor, de saber que andávamos mortos em delitos e pecados, perdidos, mas que fomos achados. Voltamos para casa, temos a alegria de estar na presença do Senhor, um Deus que guarda, um Deus que vela, um Deus, Senhor, que põe, ó Deus, e mantém e sustém a sua própria glória, porque nós sabemos que nenhum ser humano consegue se completar a não ser na pessoa do Senhor. Meu Deus, muito obrigada. Que essa celebração Te honre, não só de lábios, mas com toda a inteireza do nosso ser, porque a Tua palavra diz que todo ser que respira louve, adore ao Senhor. Que possamos entrar, Senhor, na Tua presença com cânticos, ó Deus. Muito obrigada, meu Senhor amado. Muito obrigada porque Tu estás conosco. E é a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, quem nos consola nesta noite, que nos dá esperança no dia de amanhã. É aquele que já esteve conosco ontem, está hoje, estará amanhã e eternamente. Muito obrigada, Senhor. Seja com as vidas, Senhor, que nesse instante necessitam de uma palavra que as transforme. Senhor, que uma palavra que traga vida para esses corações que necessitam da Tua presença. Uma palavra, porque o centurião disse a Ti, Senhor, num ato de fé, Senhor, que trouxe alegria ao teu coração. Basta uma palavra e eu serei, e eu saberei, Senhor, terei certeza que o meu criado será curado. Porque eu não sou digno que Tu entres na minha casa. Senhor, uma palavra Tua tem o poder para transformar toda a situação. Age, Senhor, em benefício do Teu povo. Olha para nós, humanidade, Senhor. Olha para nós, Teu povo. Olha para nós, Senhor, em nome de Jesus. É o que pedimos a Ti nesta noite e por fé Te agradecemos. Sede bem-vindo, ó Senhor.
tudo que fazemos, fazemos para a tua glória. Que nessa noite, Senhor, diminua eu cada vez mais e mais, e o Senhor cresça. Senhor, que te glorifique cada palavra dita, cada pensamento, cada sentimento, cada decisão, cada escolha, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a você que nessa noite, em nome do Senhor Deus, você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Os que estão aqui comigo também já estão abrindo as suas Bíblias, e nós vamos à carta de Paulo a Timóteo com algumas recomendações. Nós vamos ler apenas e tão somente 2 versículos. Versículo 11 e 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Diz o versículo de número 11: ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de ser jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, para procurar você, Timóteo, ser exemplo para os fiéis. Exemplo aos fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Eu recebi algumas reclamações que no nosso encontro passado havia uma dificuldade na sonoridade, não é? Estava ruim o áudio do celular. Eu espero que hoje a gente esteja com um áudio melhor e que você não perca nenhum dos momentos dessa nossa ministração no Senhor. Nós lemos a carta, um trecho da carta, uma porçãozinha da carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Paulo escreveu 3 cartas pastorais. Paulo escreveu 7 cartas às igrejas, não é? Nós sabemos, Paulo escreveu também uma carta a Filemon. Paulo, ele tem aí um total, são 13 epístolas, e há 3 entre essas epístolas que são epístolas pastorais. As 2 cartas escritas a Timóteo e a carta escrita a Tito. E nessa carta escrita a Timóteo, Paulo vai então exortar a Timóteo. Você talvez essa noite diga, mas essa exortação tem a ver com o fato de Timóteo ser um jovem vocacionado. Ele também era um pastor em Éfeso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós somos chamados a ser discípulos do Senhor. A compreender que somos chamados a ser exemplo. Eu escuto às vezes as pessoas dizerem, eu não quero ser exemplo de ninguém, isso é muito pesado. Irmãos, pois quando alguém me faz um elogio, eu fico pensando no tamanho da responsabilidade depois daquele elogio. Depois daquele momento que as pessoas reconhecem, porque a Bíblia diz que você não deve ser justo aos seus próprios olhos. Se você é testemunha de você mesmo, então é preciso que o outro veja a transformação que foi realizada na sua vida através da viva e eficaz palavra do Senhor. Então, o tema é quem é o seu exemplo. A nossa ministra de louvor disse, em quem você confia? Não é? Não importa. Vai ser seu exemplo alguém que você confia. Mas é preciso que esse exemplo, que essa pessoa para quem você olha e diz, não, eu queria que a minha vida fosse assim. Eu queria que a minha vida, ela tivesse olhando para essa vida e esse exemplo servisse para mim. A gente sabe que uma vida e outra vida, nós somos singulares. Mas nós olhamos para a vida dos homens e mulheres de Deus. Porque a nossa confiança, ela deve estar acima de tudo no Senhor. Mas nós podemos olhar para a vida de homens e mulheres que serviram a Deus, que confiaram em Deus, que tiveram um testemunho e tem, porque olha e veja bem, nós somos chamados a ser testemunhas. Jesus diz que nós receberemos dos céus poder do Senhor para ser testemunha. O que ele diz ali que aconteceria no Pentecoste, vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é o registro de Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês serão minhas testemunhas. Então nós somos testemunhas. Eu fiz essa pequena introdução
Mas eu passei o dia, enquanto meditava em algumas coisas, eu também pensei que a humanidade ela tem esperado que depois desse momento que nós vivemos da pandemia, desse momento que nós pisamos o chão do sofrimento, que nós vimos narrativas muito trágicas, que nós ainda estamos vivendo, embora a gente tenha baixado aqui na nossa cidade de Fortaleza, porque tem uma densidade demográfica muito grande, talvez a maior do Brasil, é a cidade que tem talvez mais habitantes por metro quadrado, então aqui foi muito difícil, ainda está sendo muito difícil, nós estamos vivendo no interior toda essa situação, nós estamos vivendo um momento difícil em nações americanas, em nações europeias, a crise tem tomado a humanidade, é uma crise muito grande. Mas nós sabemos que todo sofrimento ele é pedagógico, ele nos ensina. Mas nós também precisamos querer aprender. Ele pode ser um ensino, mas é preciso que quem passa por ele aprenda. Que lições nós vamos tirar disso tudo? Até para que as nossas gerações mais novinhas agora, menininhas, pequenininhas, que não têm muita consciência do que se passa e que talvez daqui a 3, 4, 5 meses esteja esquecida, mas como nós vamos servir de exemplo para enfrentar tudo que nós ainda temos que enfrentar? É preciso, queridos, que nós não pensemos que a crise se resolverá por si só. Nós não podemos achar que todos os problemas da nossa vida, as nossas dificuldades, elas vêm com um condão de se resolverem. Não, nós precisamos, com o nosso coração, querer aprender. Nós precisamos, como diz o livro de Provérbios para nós, não endurecer a nossa cerviz. Nós precisamos mudar. Nós precisamos dar a oportunidade de sermos moldados pelo Espírito. Nós precisamos parar para conversar com o Senhor. A oração, ela nos oportuniza essa mudança de comportamento. Porque é algo tremendo poder ter esse contato com o Senhor. Saber que Ele recebe as nossas orações e que Ele as responde. Que Ele nos esclarece. Desculpem. Que Ele nos dá uma palavra que serve para nós como grande manual da verdade, como uma palavra viva e eficaz, que hoje, agora, nesse instante, ela tem um poder transformador de alcançar teu coração. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar sem resistir de que nós temos que mudar no nosso coração. Qual é o grande problema da humanidade, pastora? É o coração, que é enganoso. E que muitas vezes nós queremos confiar nele, no que ele nos diz, no que ele nos orienta. Mas nós precisamos ser mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, anciãos de Deus, para submeter o nosso coração ao Senhor. Porque quem conhece o nosso coração, senão o Senhor em toda a profundidade? Ainda, eu quero também dividir com vocês que nós não podemos esperar que diante de uma situação como essa, a gente pense que um condão ou alguma coisa mágica vai acontecer, a situação vai ser. Dessa semana, nós fomos todos impactados. Temos sido impactados pelas questões raciais, por uma série de outras coisas. Mas nós trabalhamos com isso numa realidade em que somos um país de profunda miscigenação. E eu queria dizer a vocês que eu paro um pouquinho para ouvir algumas coisas, e quando as ouço, fico pensando que nós temos que ter muito cuidado. É muito emblemático, nesse momento, o que disse aquele velhinho lá na Itália, se essa é uma verdade, não é? Se essa é uma história que realmente aconteceu da forma que está sendo contada, que ao receber alta, disseram a ele que ele teria que pagar R$500.
pelo dia ou dois, não sei, R$500 não, 500 euros, que daí em torno de R$2.000, R$1.800, pelo respirador que ele usou. E ele começou a chorar. E aí se aperrearam, porque ele já era velhinho, tinha 93 anos, e ele disse, não, eu não estou chorando porque eu não posso pagar a conta não. Eu estou chorando que 93 anos eu respirei sem que Deus me cobrasse nada. O quanto eu devo a Deus? Eu só quero te dizer que Deus não é devedor de ninguém. Deus não é devedor de ninguém. Eu entro e me pronuncio dessa forma na introdução desse sermão, dessa nossa reflexão, porque também o diretor-presidente de um dos maiores bancos, o terceiro maior banco do Brasil e o sexto maior banco do mundo, também morreu em condições assim, podendo ele comprar todos os respiradores do planeta. O rapaz americano morreu depois de um policial 8 minutos com o joelho no seu pescoço. E ele dizia, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Uma mãe andava no prédio, levando a cachorrinha para se desestressar e talvez ali dar um passeio. A cachorrinha não tem nada a ver com isso. E alguém diz, lá embaixo a ela, alguma coisa nesse sentido, caiu alguém aqui do prédio. E ela vai lá e é o seu filho. Nós precisamos mudar. Nós precisamos perceber que o nosso coração precisa mudar. E que nós não temos como fazê-lo, porque o Criador, o que conhece o pó do qual fomos formados, e a feitura dele, e a intensidade dele, a intimidade dele, e a forma como o coração nos engana, porque engano é diferente de erro, engano é profundo, engano se trama, engano se... Olha, eu te digo com toda sinceridade, ele é enganoso, mas eu conheço um Senhor que transforma corações, que transforma a pedra da resistência, a dura cerviz, que esmiuça a penha, que transforma e que tira de nós o coração petrificado por um coração sensível, receptível, ensinável, que pode sim, não só mudar, mas servir de exemplo para que outros, vendo o testemunho, desejem caminhar por aquele caminho, desejem ver como eles se postam. Mas é preciso que a gente perceba estas coisas todas. A gente falou de situações essas todas. Hoje eu estava lendo a biografia de uma missionária inglesa chamada Ellen Roosevelt. E Ellen era doutora por Cambridge. E aos 28 anos foi mandada em plena Guerra Civil do Congo. E lá ela fez toda a diferença enquanto missionária. E isso não foi agora em que você vai de aviões e que tem internet. Foi não. Foi nos finais dos anos 50 para os anos 60. E ela fez um trabalho maravilhoso, porque a humanidade é assim. Nós encontramos exemplos terríveis, mas nós encontramos pessoas cheias de Deus, dispostas a mudar, disposta a levar a transformação, disposta a entregar sua vida em toda a plenitude, em toda a intensidade, porque nós andamos no caminho da glória, mas não da nossa glória, da glória de Deus. Mas um dia nós também receberemos um corpo glorificado, por termos andado neste caminho de santidade e por termos caminhado com confiança nesse Deus. Pois bem, ela enfrentou tudo o que você possa imaginar, mas formou enfermeiras, destruíram o primeiro hospital que ela construiu o segundo, ela foi sequestrada, ela teve dentes quebrados, braços quebrados, ela foi estuprada, ela voltou para a Inglaterra, mas pediu para voltar novamente. E assim viveu 30 anos lá, dando a sua vida, a sua juventude, toda a sua garra, toda a sua gama. Então eu digo a vocês, amados, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Quem é seu exemplo? Aí você vai dizer assim, não, eu não tenho nenhum nome aqui como exemplo. Pois eu tenho.
eu não tenho, é como o meu supremo exemplo. Porque o meu supremo exemplo é Jesus. Aliás, ele é o meu supremo modelo. E eu devo imitá-lo em tudo. Agora, eu só quero um padrão para mim, e eu só quero um exemplo para mim, que seja como Paulo. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu admiro, tem muitas pessoas a quem eu tenho profunda admiração, pelo que viveu, pelo que escreveu, mas sinceramente eu te digo, exemplo para mim, são aqueles que têm entendido e aceitado, e não endurecido seus corações na presença do Senhor. Eu quero entrar agora na nossa reflexão e dizer que eu começo com uma frase. Oliver Goldsmith diz o seguinte: você pode fazer um sermão melhor com sua vida do que com seus lábios. Você pode fazer um sermão melhor com a sua vida do que com os seus lábios. São Francisco de Assis diz: pregue o evangelho. Se for preciso, use as palavras. Nós precisamos entender que vivemos no poder do Espírito Santo do Senhor. Que no dia de Pentecostes, como eu já disse hoje, no dia de Pentecostes, nós compreendemos que o Espírito Santo veio e revestiu de poder o povo de Deus. Aquele que crê é templo e morada do Espírito. O Espírito do Senhor habita no corpo da igreja do qual somos membros. Há um só Senhor e um só Espírito neste corpo que é uno e que deve ser harmônico em receber esse poder do Senhor que nos capacita, irmãos. Que nos capacita, você que nos ouve, nos capacita para quê, pastora? Para que nós não olhemos para o mundo e digamos que não, eu não quero ser exemplo de ninguém, não põe esse peso sobre mim. Não há peso, queridos. Há peso de glória. Há preço a pagar, mas o peso é de glória, porque nós já trocamos o fardo, nós já trocamos o jugo. Irmãos, faz 21 anos que eu tento negar a mim mesmo. Faz 21 anos que todos os dias eu tenho que dizer ao meu ego: você não existe, você já morreu. Paulo diz: todo o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero faço. Porque ele compreende que há uma lei de Deus que está agindo, mas ele também percebe as limitações e sufoco da lei do pecado. Mas ele diz que graças a Deus que tem a Jesus Cristo. Então nós somos chamados nesta noite, e eu vou falar como pastora, como ministra do Evangelho, mas vou falar como uma ovelha do Senhor. Quando eu falo, e nós vamos ver que o texto de hoje, Paulo diz que ele seja, Timóteo, um exemplo no falar, seja um exemplo na palavra, a linguagem, uma linguagem capaz de unir, não de desagregar, uma palavra que traga brandura, não uma palavra irada que suscite coisas ruins, mas uma palavra que venha trazendo paz, reunindo, harmonizando. Há tanta coisa para nós aprendermos hoje. Deixa o Espírito Santo te encher de poder para que a tua vida seja um testemunho, seja um sermão que glorifique ao Pai, seja um testemunho que as pessoas ao perceberem, ao olharem, diz: é um homem e uma mulher de Deus. Porque fomos revestidos pelo Espírito de Deus. Paulo, quando vai encerrando a carta aos Efésios, ele diz: fortalecei-vos na força, fortalecei-nos no poder do Senhor. É nessa força e nesse poder que nós temos que nos fortalecer. Porque ele faz isso, ele nos capacita para que a gente possa testemunhar. Ele nos capacita para que a gente, ele nos reveste para que a gente possa ser um exemplo. Nós é quem temos que caminhar também. Nós também temos que tomar a cruz do discipulado e avançar. Às vezes a gente fica pensando, quando a ovelha come e ela tem se nutrido bem, ela produz um bom leite. Mas você está pensando, irmão, você põe as ovelhas no pasto,
Ou você põe as vaquinhas no pasto, ou os bezerrinhos, ou o que seja. Os bezerrinhos ainda estão mamando, né? Mas quando já estão os garrotinhos, você bota no pasto, se eles comerem qualquer mata-pasto da vida desse aí, ou comer qualquer erva fora daquilo ali, se for uma vaquinha, o leite vem com as consequências. Se a ovelha se alimenta de algo que não é bom, a lã que ela vai produzir também não é boa. Então, aqui é o melhor alimento para a tua alma como ovelha, para que os teus frutos glorifiquem ao Pai. Nós precisamos pensar nisso. O que é que eu tenho nutrido a minha alma? Como é que a minha mente tem recebido essa palavra? Será que eu tenho desperdiçado e lançado aos porcos as pérolas que o Senhor me tem dado? Será que eu tenho me alimentado daquilo que eu vou produzir uma boa lã e um bom leite? Será que eu estou indo e me deixando pastorear para ser guiada a um pasto onde não haja uma erva daninha, mas haja um bom pasto, onde eu possa receber um alimento capaz de nutrir a minha alma e de fazer com que haja crescimento espiritual na minha vida? Você recebe poder do Espírito, você recebe o melhor alimento, para que você possa ser uma testemunha. Mas esse testemunho não vem já pronto para você num pacote. Não já vem com a série 1, série 2, série 3, não. Isso é tua vida cotidiana, diária. É como tu ages com teu marido, como tu ages com a tua esposa, como tu ages com teu filho, como tu ages no teu trabalho, é a tua vida. Isso é de forma natural. E eu digo natural é no sentido de viver, não é natural no sentido de não ter o Espírito do Senhor nos ajudando e a gente entendendo que a nossa vida também é espiritual. Mas é no nosso cotidiano. É como nós respondemos, é como cremos, é como amamos. Nós não encenamos num palco, nós vivemos. Aqui não se fecha a cortina e abre-se cortina. Vamos entender que o abrir a cortina seja a vida e a nova vida que recebemos. Um dia a cortina vai se fechar, mas nós vamos para a glória com o Senhor. Oh, Santo Deus! Nós precisamos confiar de que o Senhor nos capacita a sermos testemunhas no poder do Espírito de Deus. Termos a ousadia de amarmos um amor parecido com Jesus, de buscarmos nos assemelhar a Ele, e quanto mais dele nos aproximamos, talvez hoje você já esteja me vendo mais perto. Eu me aproximei mais do celular, ou minha imagem maior. É como aquela história daquele menino que vê o avião lá em cima e diz, pai, o avião é muito pequeno. E ele diz, daqui é muito pequeno. Mas no dia que leva no aeroporto, o menino diz, é um gigante. Se fosse na minha época de criança, era um jumbo, né? É um jatão. Mas aqui, filhos, e assim é com Deus. Se Ele está longe, Ele é pequeno. Se Ele está perto, Ele é imenso. E aí eu não estou falando apenas só da grandeza, eu estou falando do que aquece o coração. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus os acompanhou e ficou lado a lado e ali foi testemunhando de toda a história, um olhou para o outro e disse, quando ele falava, não aquecia o coração? Aquece o coração, igreja do Senhor. Aquece o coração, meu familiar que está aí ligado, meu amigo, quem porventura tiver nesse momento e tendo a oportunidade de saber que nós precisamos viver no poder do Espírito Santo que nos reveste. Se quisermos reproduzir, se quisermos imitar Jesus, se quisermos como Paulo imitar Jesus, nós temos que viver no poder do Espírito Santo. Ouvir o Espírito, viver no Espírito, viver para o Espírito. Então, aos olhos, isso é fácil, pastora? Não, por isso o Espírito caminha conosco, ou nós caminhamos com o Espírito. O Espírito caminha conosco, porque muitas vezes nós queremos pegar outro caminho, mas Ele não é como nós, que desiste muito rapidamente de algumas coisas. Ele insiste conosco. Ele nos ama, por isso que acho que na quarentena de todos os pregadores que já passaram aqui pelo Instagram da nossa igreja,
Todos disseram: não entristeçam o Espírito Santo do Senhor. Se nós quisermos verdadeiramente reproduzir Cristo na nossa vida, para que os outros vejam, não porque nós estamos nos anunciando cristão, mas vivendo como cristãos, nós precisamos depender do Espírito Santo do Senhor, confiar no Espírito Santo do Senhor, fazer isso da maneira mais humilde, fazer isso da maneira com menos ostentação possível, como diz a W. Tozer. Mas, irmãos, hoje em dia você está trocando o testemunho de um irmão da igreja por uma celebridade. Hoje em dia as celebridades são agenciadas. Você tem que ligar para um empresário. Santo Deus, nós precisamos voltar à mesa. Nós precisamos da comunhão, do orar junto, do chorar junto, do vigiar juntos. Nós precisamos ser uma comunidade. Não só empática, mas verdadeiramente crente, cristã, que chora com os que choram e alegram-se com os que se alegram. Nós precisamos viver algo que não nos deixar em nós mesmos, mas entender a grandeza do amor de Deus. É preciso que tudo isso seja vivido assim. A W. Tozer tem uma frase, eu anotei, eu tenho um livrinho assim de devocionais que eu faço toda manhã, e hoje na minha devocional, ele diz exatamente assim: o argumento mais eficaz em prol do cristianismo é a vida justa daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Uma vida justa, uma vida na dependência do Espírito Santo, uma vida que serve a Deus com interesse, com verdade, dependendo do Espírito que veio para nos consolar, nos confortar, nos lembrar a verdade, para nos lembrar as coisas que o Senhor houvera ensinado, para nos capacitar a fazermos as obras maiores que o Senhor diz para nós. Ele diz: olha, não se turba vosso coração com isso. Eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. Olha, se eu não for, ele não virá. Mas quando ele vier, ele vos ensinará em toda a verdade. E o que é a verdade? É Cristo, é o Senhor, é o seu Espírito libertador, remissor. Oh Deus, oh louvado seja teu nome. Que geração nós temos vivido? Geração de deuses que querem adoração dentro das igrejas? Por Deus eterno. Ostentação por nosso Senhor, que não tinha nem onde recostar a cabeça. Pela vida do apóstolo Paulo, que teve que trabalhar para manter-se. E a Bíblia King James diz que trabalhar para servir o Senhor, pagar para servir. Louvado seja Ele. O Senhor que nos dá toda a alegria para servi-lo. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e dissesse: você tem que dar todinho para servir ao Senhor. O que eu sinto no meu coração agora é sim. Senhor, está aqui. Às vezes as pessoas não querem entender. Como é que uma moça solteira, que trabalha, que tem um bom salário, não está pela Europa, pela América, ou comprando alguma coisa, ou tendo uma coisa melhor? Eu estou fazendo a única coisa que me faz respirar vida. E é o que eu quero fazer até o dia de Cristo, se Ele não me colher antes. Senhor, eu não sou digna. Não escolham celebridades. Escolham homens de Deus que têm caminhado, mulheres de Deus que têm comido sal contigo. Respeite todo o servo, porque o Senhor, iluminando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses dizendo assim: tendes em alta estima aquele que trabalha entre vós.
Aprendam isso. Não é porque eu sou vossa pastora, ou vossa amiga, ou sou uma pastora que sou sua familiar, ou que estou mais próximo de você. Hoje eu fiz uma dinâmica na preparação desse sermão. Eu quis ouvir pessoas diferentes. Eu mandei uma mensagem para minha pastora, que é mentora, Valder Lúcia Fialho, para que ela me dissesse se minha vida daria um sermão. Eu telefonei para as pessoas da igreja, me mandei mensagem no WhatsApp, das mais diversas, as que são mais próximas, que a gente é para ser próximo de todos, mas às vezes não sempre é dessa maneira, uns são mais arrepios, outros mais próximos, mas peguei assim uns 6, peguei colegas do Senar, que é a instituição que eu trabalho, que estão comigo ali há mais de 20 anos, e que podem testemunhar ao meu respeito, para que eu pudesse ouvir deles, não para o ego, porque todo dia eu digo, morre ego, negue-se a você mesmo, garota, negue-se a você mesmo. Ô, geração difícil é a nossa. Temos que ter esse cuidado de não descartar a raiz, de não deixar nem abandonar a comunidade em que está ali inserida. Sabe, que busca muitas vezes lugares onde você quer ouvir o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir, inflando o seu ego. Não, eu preciso trabalhar a minha baixa autoestima. Existe uma ajuda do alto que é capaz de trabalhar essas coisas em nós. Não estou dizendo aqui que você não deva fazê-lo, mas você deixar uma comunidade, muitas vezes deixar um lugar onde te nutriu a vida toda, Deus eterno. Nós precisamos, como igreja, estar mais ao redor da mesa, e isso significa comunhão, isso significa hospitalidade. Meu Deus, hospitalidade. Hospitalidade é o WhatsApp, meu Pai. Nós precisamos deixar que o saleiro se esvazie para ser cheio de novo. Nós precisamos gastar o azeite da lâmpada, mas ter sempre azeite na lâmpada, porque quem está revestido no poder do Espírito Santo está azeitado na unção e na presença do Espírito. Ó Senhor. Nós nem convivemos muitas vezes com as pessoas e já chamamos de bênção. Precisamos comer sal com elas. Não é tirando uma selfie, uma fotografia, não. É vivendo, é convivendo, é vigiando junto, é encarnando a missão junto. Oh, Senhor eterno. Vivemos também uma polarização nesses tempos na igreja, no comportamento teológico, qual nós muitas vezes, e eu respeito muito as igrejas que têm um equilíbrio doutrinário, e que não sufoca as pessoas a ponto de dizer a elas que elas não podem ter uma experiência com Deus, que elas tenham um coração ou uma emoção árida, vazia, porque tem que ser apenas e tão somente a doutrina. Não, vamos buscando o equilíbrio, mas que também as experiências vividas com Deus tenham base na palavra, sejam explicadas à luz da palavra. Nós não podemos, uma coisa da base, vai trazendo esclarecimento, vai trazendo discernimento, os dons espirituais são dados para proteger a igreja. E o fruto do Espírito para que você viva nele e dê um testemunho verdadeiro e sirva de exemplo. Se torne uma pessoa confiável, alguém em que alguém possa olhar para você e diga, você é confiável. Mas não é mais confiável do que Deus. Porque nós podemos resvalar o pé. Nós podemos pecar. Mas a nossa palavra, diz a Bíblia, seja sim, sim, não, não. Precisamos de homens corajosos, mulheres de palavra. Precisamos de jovens autênticos, ousados. Cheios do saber de Deus. Cheios da sã doutrina, mas dispostos a sentir, a ter uma experiência com o sobrenatural, ter uma experiência com Deus, como Pedro andou sobre as águas, como teve no Monte da Transfiguração com o Senhor, como Paulo
levado a um terceiro céu. Oh, glória a Deus! Equilíbrio. Nós não precisamos de viver extremos. Se há uma coisa que nós devemos extremar e tirar de nós, é o pecado. Dizer que a ele sim, nós abominamos. Lembrar de John Wesley, o grande avivalista. Se eu encontrar 10 homens que odeiem mais o pecado do que qualquer coisa, e ame a Cristo mais do que qualquer coisa ou pessoa, nós revolucionaremos o mundo, nós mudaremos. Porque foi assim com aqueles que se colocaram à disposição para serem moldados e revestidos pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus! Queridos, nós precisamos viver experiências com Deus, e eu ainda trago mais uma frase do Tozer, quando ele diz que nós temos o privilégio de fazer parte de um círculo de amigos de Deus. Somos amigos de Deus? Oh, glória! Guarda a tua vida nele. Entrega a tua vida a ele. A Tatiana fez um apelo, nós chamamos apelo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra já é um grande apelo a você confiar no Senhor. Muda hoje a tua história. Aceita Jesus aí onde você está. Você não precisa levantar a mão, nem apertar aí, nem dizer nada. Diga a Ele. Fale com Ele. Se você quer se reconciliar. Se você quer dizer, Senhor, eu preciso que meus filhos vejam em mim um grande exemplo. Um exemplo de amor. Nós estamos pedindo para que você entenda esse exemplo de misericórdia. Esse exemplo de uma mulher pacificadora, de um homem pacificador. Louvado seja Deus. Nós não podemos quebrar o nosso compromisso com o Senhor, nem doutrinário, nem das nossas experiências com Ele. Jesus foi o maior exemplo, o padrão, o mestre, o mentor, o rabi, o orientador que já existiu. O pastor Hernandes diz que ele é o supremo modelo a ser seguido. Isaías, no capítulo 61, ele diz que o Senhor, o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. E ele, o Senhor, diz para você, queridos e amados, que o Espírito de Deus viria sobre a vida daqueles, viria sobre a vida da igreja, viria sobre sua vida, para lhe revestir, para que você tivesse essa ousadia de levar a vida e o testemunho do Senhor. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas e dos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de lutos e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo em louvor e em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação e esplendor da sua glória. Então Jesus tem essa missão, e nós temos a missão dada por Jesus. Nós glorificamos ao Senhor. Com licença, irmãos. No reino de Deus, no reino desse Senhor que é o nosso supremo modelo a seguir, exemplo, os que querem ser grandes, sejam servos de todos. No reino de Deus, o maior é servo. É aquele que investe a sua vida, como diz Paulo, eu me gastei e eu me dou a gastar com muito gosto na obra do Senhor. Aquele que investe a vida na vida do seu semelhante é quem encontra a própria vida. A gente só encontra a própria vida no reino quando a gente investe na vida do outro. Isso é trilhar o caminho da glória. Os homens trilham o caminho da glória e acham que a glória é um tapete vermelho em Hollywood. É um tapete, não sei se é azul, se vermelho em Cannes. Acha que a glória é ter dinheiro, jatos, Ferraris,
A glória é ter a esperança em Jesus Cristo. Esse é o caminho da glória. É o caminho da eterna vida e da vida eterna. Jesus ensinou aos seus discípulos de forma maravilhosa. Ensinou que bem-aventurados são os mansos, os puros, os limpos de coração. São os pacificadores, são os misericordiosos, são os que têm fome e sede de justiça. Os que vão receber galardão, coroa, são aqueles que sofrerem injustiças, opressões e perseguições por causa do seu nome. Esse é o ensino do nosso supremo modelo, do nosso mestre, do nosso rabi, do nosso exemplo. Quero citar um exemplo aqui, nós temos aí uns 18 minutos. É de Saulo, exemplo de Paulo, que foi um homem que após o encontro dele com Jesus Cristo, ele passa por uma transformação tão grande. O mesmo Jesus que encontrou Paulo no caminho de Damasco, me encontrou numa igreja lá na cidade dos funcionários, no dia 10 de agosto de 1998. Glorificado seja o nome do Senhor. É o mesmo que encontrou você. É o mesmo que encontrou Levi. É o mesmo que encontrou Pedro. É o mesmo que encontrou João. É o mesmo que encontrou Jaqueline e Santiago. Louvado seja o nome do Senhor. Transformou Paulo, pode transformar a nossa vida. Mas nossa vida precisa entender como Paulo, que Cristo em nós é a esperança da glória. Precisamos dizer com a ousadia de Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo para mim é vida e morrer para mim é lucro. Paulo anelava pelo céu. C.S. Lewis diz que quem anela pelo céu, quem busca o céu ganha a terra, mas quem anela pela terra perde a terra e perde o céu. Nós precisamos compreender tanta coisa, meu Senhor. Passar por uma tamanha transformação de vida. Paulo amou os gentios. Amou, entendeu o quanto foi perdoado. Lembra da mulher pecadora? Lembra de Simão, o fariseu? Lembra quando Jesus lhe conta a parábola do grande e do mínimo devedor? E pergunta a Simão, de ambos foram pagos a dívida, um devia muito, outro devia pouco. Quem você acha, Simão, que vai se sentir mais perdoado? Ele disse, o que devia muito. E Jesus disse, isso mesmo, quem muito perdoado, muito ama. Será que tem sido assim, irmãos? Sem peso, apenas refletir. Apenas refletir. Saulo era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor de Jesus, porque Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque quando se persegue um cristão, um pequenino Cristo, persegue ao Senhor desse cristão. Persegue ao próprio Senhor. E no caminho de Damasco, levando cartas de homens para assolar, prender. A Bíblia diz que ele respirava a morte. Paulo era um assolador. Mas irmãos, não chega no versículo 3, diz, entretanto, é aí onde ele encontra-se com o Senhor Jesus. E é um encontro que vai mudar completamente a sua vida. Porque de perseguidor ele passa a perseguido. De andar com cartas humanas para prender a igreja, ele agora escreve cartas inspiradas pelo Espírito Santo para orientar a igreja. De um alvo de prender cristãos, ele agora diz, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e eu sigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Uma transformação tal de vida, louvado seja Deus. Ele buscava prender e assolar os do caminho, mas o caminho apresentou-se a ele, revelou-se a ele. Ah, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele é chamado ali. Cega, vai para Antioquia, é curado ali pela vida de Ananias, torna-se exemplo e obedece, é coerente, é harmônica
Sabe, a vida dele, o que ele faz, é parecido demais, é coerente demais com o que ele vive, com o que ele fala. Paulo verdadeiramente nasce de novo. E nós, irmãos, começa a caminhada de santidade, começa o coração de crente genuíno, de verdadeira entrega, de exemplo a ser seguido. Ah, Jesus, ele diz à igreja de Corinto, olha, vocês não sejam tropeço nem para judeus, nem para gregos, e nem para a igreja do Senhor. Eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis. Eu não procuro o meu próprio bem, mas eu procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Um coração agradecido, sabia o quanto havia sido perdoado, quanta transformação havia na vida dele. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esse homem de vida transformada torna-se um exemplo para o cristianismo, torna-se um exemplo para muitos homens e mulheres de Deus, porque imitava Cristo, mas tinha plena convicção de suas limitações e de sua realidade e da guerra espiritual que enfrentava. Ele diz, pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque sabia da lei do pecado, que nós enfrentamos todos os dias, mas diz com certeza, no poder do Senhor. Ele diz claramente, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que com a razão eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas esse Senhor que está em nós, esse Espírito que habita em nós, nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Imitem aqueles que imitam o Senhor. Busquem exemplo daqueles que se espelham no Senhor, que vivem o que o Senhor quer que vivamos. E Paulo, que foi exemplo para muitos, tem um discípulo chamado Timóteo. Nós lemos aqui. E porque ele ensina, exorta, se esmera, trabalha para fazer o melhor, ele escrevendo as cartas pastorais diz a Timóteo, Timóteo, meu filho, transmita os ensinos que devam ser transmitidos, a sã doutrina do Senhor. E quando chega no versículo 12, ele diz, ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procure ser exemplo, irmão. E aí ele diz, seja exemplo para os fiéis, seja um exemplo na sua igreja, seja um exemplo para a vida daquele que é seu doméstico na fé, seja um exemplo na sua casa, seja um exemplo para a sua pastora, que eu, sua pastora, seja um exemplo para a sua vida, que a gente possa, desfrutando dessa palavra viva, rica, eficaz e revestido no poder do Espírito, sermos verdadeiramente exemplos. E ele diz, ser exemplo na palavra. E aqui, irmãos, talvez você possa pensar na palavra, ele já fala com o Timóteo em um outro momento, dizendo exatamente isso. Maneje bem a palavra da verdade. Mas aqui tenha cuidado como você fala, como você se dirige aos anciãos, por exemplo, em um outro momento, aos moços, às moças. Mas aqui ele está dizendo, tenha cuidado com o seu vocabulário. Tem gente de vocabulário horrível, dizendo muito palavrão, falando muita maldade. Tenha cuidado com a van, tenha cuidado para essa palavra não sair temperada da sua boca. Tenha cuidado para que essas coisas não se tornem comum na sua vida. Cuidado com o procedimento, o comportamento. Tenha cuidado, seja sóbrio. E ele diz no amor, esse amor do Senhor que é constrangedor. Constrangedor se torna uma palavra que significa envergonhar. Mas se você for etimologicamente para o princípio, a origem da palavra, era uma palavra que fala de impelir, de compelir, de nos colocar assim pressão. E é verdade, o amor do Senhor que nos amou de maneira maravilhosa, deu a vida por nós. O que ele me deu, o que eu posso fazer? Davi dizia, Deus me livre de me apresentar. O que eu vou oferecer pelos tantos benefícios que o Senhor tem feito à minha vida? Ame o seu semelhante. O amor cobre, o amor resgata, o amor restaura, o amor agrada. E ele diz, na fé que agrada a Deus. Se tem algo que agrada profundamente a Deus, é crer. Fé
confiança, uma fé objetiva em que nós defendemos a fé, damos razão da nossa esperança, mas uma fé subjetiva, aquela que está lá dentro do nosso coração e que nós olhamos para Deus e, Senhor, como eu confio em Ti. E por fim, na pureza. Irmãos, a cada segundos assim, são milhares de vídeos pornográficos. Há tanta coisa que nós temos que trabalhar a pureza na nossa vida, deixar que essa palavra, que é muito mais rica, nos purifique, porque João diz que nós já fomos lavados, purificados dessa palavra. Quando Paulo teve, e o encontro dele com Timóteo, para que Timóteo se tornasse missionário, discípulo caminhando com ele, foi na segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, eu quero deixar isso aqui para vocês, não sei se vai dar tempo para orar, mas eu vou fazer tudo para dar tempo para orar. Paulo teve lá na Galácia, em 3 cidades, Icônio, Listra e Derbe, e a cidade de Timóteo era Listra. E na primeira viagem, Paulo encontra uma situação, prega ali em Listra e em um determinado momento, já vem com dificuldades de Icônio, quando chega em Listra, ele está pregando, e ele vê um homem paralítico desde o seu nascimento. E Paulo, na sensibilidade espiritual, intercede por a vida daquele homem e com muita autoridade manda que ele se levante. E ele se levanta e anda e fica em pé, sem nunca ter tido a experiência de andar. E rapidamente a população da cidade diz: são os deuses em forma humanas que está aqui entre nós. E já começou a chamar Barnabé de Zeus, e já chamando Paulo de Hermes. E aí Paulo diz: olha, vamos baixar a bola, está lá em Atos 14. Nós somos humanos iguais a vocês. Que nós estamos aqui pregando o Evangelho, falando sobre o Deus que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E de repente, numa situação daquela, chegam os que já tinham feito muita confusão lá em Icônio, e rapidamente a multidão que estava ali, levando eles à condição de deuses, já passou, foi a açoitar, e Paulo foi dado como morto fora da cidade. Mas quando os irmãos foram, Paulo levantou-se ali, e na segunda viagem missionária voltou, ele ainda voltou no retorno dessa, mas na segunda viagem missionária é possível que a família de Timóteo tenha se convertido na primeira. Na segunda ele já tinha um testemunho tanto em Listra quanto em Icônio. E se transformou num discípulo a acompanhar Paulo. E Paulo, que seguiu Jesus, que olhou para Jesus como um supremo modelo, agora serve de exemplo para Timóteo. E Timóteo serve de exemplo para a minha vida. E eu espero humildemente que a minha vida sirva de exemplo para você. Bendito seja teu nome, Jesus. Eu quero te pedir hoje que a gente possa ter, Senhor, a percepção que Paulo teve da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, Senhor, do Senhor derramada sobre a vida dele. Senhor, que as pessoas que nos viram, nos ouviram, também sejam tocadas, também sejam, meu Senhor, sensibilizadas, sejam também, Senhor, restaurada a visão e tenham o desejo de dizer: sim, Jesus, Tu és meu Senhor e Salvador. É assim que eu oro nessa noite, também orando, pedindo, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos nessa nação e no mundo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Um beijo. Tchau.